No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil, Karime. Tudo pronto, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui com a gente, aqui em 100,7. Boa noite para você que nos assiste nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Mix. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Números do censo do IBGE continuam gerando polêmica. 8 em cada 10 cidades brasileiras apresentaram diminuição na população. E com o resultado do censo, os municípios devem perder recursos federais, que somam um total de 3 bilhões de reais. E em Manaus, pelo menos 600 bebês já foram vacinados contra a Covid-19. Desmatamento na Amazônia cresceu em 2022 e foi o maior em 15 anos. Agora 6 horas e 3 minutos, você, no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, você acompanha, você confere a partir de agora até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. É mais uma edição do 18 horas no ar pra você. 18 horas. Hoje é dia de festa, inclusive, hein? Festa para quem passou para a Universidade do Amazonas, Karime. Lembra do tempo de vestibular? Era difícil, era Nossa, dureza, sempre foi e continua difícil, né, Carlão? Difícil. 3.700 foram aprovados para os mais diversos cursos do vestibular e no Sistema Integrado Seriado SIS. A lista com os nomes dos aprovados foi divulgada hoje, Karime. Exato, e tem todos os motivos para comemorar, sim, comemorar muito, Carlão. Afinal, cara, imagina, foram 58 mil inscritos e só 3.700 aprovados. Bom, a Universidade Estadual do Amazonas é uma grande fábrica de realização de sonhos. O jovem entra aí na universidade com um sonho em mente, sai médico, dentista, engenheiro, advogado, enfermeiro, jornalista, enfim, tendo um mundo para conquistar. Karime, a UEA tem 21 anos e já formou várias gerações de profissionais que hoje dominam o mercado. Mais de 60 mil já foram formados pela universidade. Vale lembrar que o atual reitor da UEA, o André Zogaib, é um ex-aluno da instituição, Karine. Olha aí, tá? Prata da casa. Bom, a matrícula para esses novos alunos acontece no período de 25 a 27 deste mês. É importante ressaltar que a convocação de matrícula de cada curso tem um dia, local e horário diferentes, tá? Tudo específico. Os aprovados devem consultar, então, as informações da matrícula no site da instituição. Muito bem, esses novos universitários, mais de 3 mil, daqui a 4 ou 5 anos, devem estar formados, gerando novos conhecimentos e oportunidades. E para falar mais sobre a Universidade do Estado do Amazonas, vamos conversar agora com o reitor André Zogaib. Muito boa noite, reitor, seja bem-vindo ao 18 horas. Então, a UEA está pronta para receber esses 3.700 novos alunos? Boa noite, muito obrigado pelo espaço, pela participação aí no programa. Nós temos trabalhado incansavelmente para que possamos oferecer para a sociedade amazonense o melhor em educação pública superior de qualidade, para que nós possamos promover políticas de educação e desenvolvimento econômico para o nosso estado. Então agora a universidade divulga o resultado aí do CIS e do vestibular para um incremento de mais 3.800 vagas aproximadamente, e isso é motivo de muito entusiasmo para a nossa universidade. Muito bem, reitor, quais são os planos de expansão da UEA para este ano aqui em Manaus e também no interior? A implantação de novas tecnologias, o reaparelhamento dos laboratórios estão aí nas prioridades para este ano que está começando, reitor? Com certeza, a ideia é exatamente essa, de que nós tenhamos um enfoque agora na questão da estruturação da universidade, pensando justamente na expansão das nossas atividades em termos de oferecer cursos para a capital e para o interior do estado e, principalmente, trabalhar na qualidade desses cursos que a gente já oferece à sociedade, buscando, evidentemente, trabalhar na melhoria dos nossos laboratórios, na infraestrutura dos laboratórios e também na infraestrutura de sala de aula,
para que nós tenhamos mais qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Muito bem. Reitor, a gente sabe, inclusive foi notícia aqui no 18 Horas, a formação da turma no curso de Pedagogia Intercultural Indígena, a primeira do país. Os alunos de 4 etnias se formaram e vão atuar em comunidades no Vale do Javari. Uma conquista, não é, reitor? Exatamente. A gente consegue trabalhar dessa forma, oferecendo uma política extremamente customizada e adaptada para as necessidades da comunidade e da população indígena do nosso Amazonas, em especial aí do norte do nosso estado, para que o indígena seja formado e possa voltar a ministrar aulas, né, na formação básica para a sua comunidade, na sua linguagem, na sua cultura e na forma como ele consegue trabalhar para que ele possa passar os conhecimentos adquiridos na universidade e melhorar, consequentemente, a qualidade da educação nas regiões mais fronteiriças do nosso estado. Reitor, olha só, o orçamento do Estado para este ano está prevendo aí 707 milhões de reais para a UEA. Esse valor aí é suficiente, reitor? Qual é essa situação? Bem, nós temos trabalhado de forma planejada e integrada para que nós tenhamos condições, evidentemente, de poder visar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, né? É um orçamento que ele contempla a nossa folha de pagamento, que é uma folha que trabalha aí com plano de cargos, carreiras e remuneração. A gente tem ainda uma série de situações para honrar, de compromissos financeiros que nós temos que honrar com os nossos servidores, e a gente está pensando também em reestruturar a nossa universidade em diversos aspectos, né? E o que eu falei ainda há pouco no início, que passa pela estruturação dos nossos laboratórios e, assim, a gente tem que planejar a universidade de acordo com o orçamento que a gente tem. Então, a nossa universidade tem um orçamento que vem exclusivamente dos recursos do Distrito Industrial de Manaus, né, do faturamento do PIN. De acordo com essa arrecadação é que o orçamento vai sendo construído e a gente vai trabalhando as nossas necessidades, as nossas questões de acordo com esse orçamento. Certo, reitor. A gente sabe que o curso de enfermagem tem nota máxima nos indicadores de qualidade da educação superior do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do ENAD. É louvável, mas quais são os cursos mais bem avaliados da UEA e os que precisam dar aí uma guinada, ter uma atenção especial para melhorar? Bem, assim como o curso de enfermagem, nós temos o curso de turismo, né, que há muitos anos vem dando notas extremamente positivas, o curso de administração, o curso de economia, o curso de direito, na escola superior de tecnologia nós temos vários na área de engenharia também que descontam em termos de avaliação de qualidade no ensino já há muito tempo, e a gente mantendo essas notas, mas existem cursos que precisam de uma atenção maior. Por exemplo, o curso de medicina, ele vinha há muitos anos amargando uma avaliação baixa, e no início da nossa gestão, em abril do ano passado, nós demos uma atenção especial, um enfoque ao curso de medicina, o que já fez com que o curso tivesse uma avaliação para nota 4, o que é muito importante para a gente. A gente conseguiu subir de maneira muito contundente a qualidade do curso, né, e a avaliação do curso, focando na biblioteca e uma série de outras situações de infraestrutura, né? Então a gente quer dar esse tipo de atenção aos cursos que precisam, evidentemente, de um olhar mais cauteloso, mais aprofundado, para que nós tenhamos aí um padrão de qualidade do ensino muito similar em todos os cursos na universidade. Muito bem. Reitor, fala-se muito em biotecnologia e também na inteligência artificial. É um assunto aí nível mundial. A UEA, ela tem algum novo curso contemplando aí essas áreas? A gente tem, na verdade, um mestrado em biotecnologia, e nós temos muitos cursos aqui no próprio PPC, os cursos da área de saúde, alguns cursos da área de engenharia, que já visam o desenvolvimento tecnológico a partir do nosso bioma, a partir das nossas condições
que nós temos da nossa estrutura da floresta, da fauna, da flora e do aproveitamento desses recursos de maneira inteligente, de maneira sustentável, porque a gente pensa no desenvolvimento econômico com a manutenção da nossa floresta, com a conservação do nosso meio ambiente. Reitor, para finalizar, o senhor falou que a universidade basicamente recebe recursos do PIN, do Polo Industrial de Manaus. Há alguma expectativa para receber recursos de outras fontes? A gente tem trabalhado no desenvolvimento de uma matriz de sustentação da universidade que passa por uma série de situações. A gente tem conversado, inclusive, com as prefeituras dos municípios para que haja, na medida em que houver arrecadação de tributos dos municípios onde a UEA está presente, que a UEA também possa participar desse processo de arrecadação para que esse recurso possa ser também investido na universidade, porque assim, quanto mais a gente investe na universidade, a gente tem tentado mostrar isso, maior é o retorno para a sociedade. A gente consegue investir em educação e a partir daí a gente consegue desenvolver tecnologia e essas tecnologias desenvolvidas elas vão gerar patentes que vão gerar royalties e que vão ajudar o estado do Amazonas a ter diversas vertentes diferentes de desenvolvimento econômico, enfatizando aqui desenvolvimento econômico sustentável. Sem dúvida, reitor, muitíssimo obrigada. Sem dúvida alguma, a educação é a resposta para tudo, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom conversar com vocês e à medida que seja necessário, a Universidade do Estado do Amazonas está à disposição para quaisquer esclarecimentos, para quaisquer diálogos que forem necessários. Estamos também sempre aqui à disposição. Muitíssimo obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Conversamos com o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, André Zogaíbe. 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, hein? Todos os bebês acima de 6 meses já podem ser vacinados contra a Covid-19 aqui em Manaus. Até esta quarta-feira, pelo menos 589 bebês foram levados para começar o esquema vacinal contra o coronavírus. Pois é, e lembrando que a vacinação garante proteção contra as formas graves da doença. A Secretaria Municipal de Saúde lembrou que a vacina para essa faixa etária, em novembro, inicialmente ao público com comorbidade, ampliou ao público em geral na última segunda-feira. A vacina ela está disponível em 4 unidades básicas de saúde em diferentes zonas, como explica a repórter Nathalie Moraes. O imunizante da Pfizer para crianças de 6 meses a 3 anos sem comorbidade já pode ser aplicado em todas as crianças em Manaus. A vacina, conhecida como Pfizer Baby, foi liberada pelo Ministério da Saúde. A vacinação para essa faixa etária iniciou em novembro de 2022, primeiramente ao público com comorbidades, e foi liberada ao público em geral na última segunda-feira. Segundo o vacinômetro municipal, 589 crianças nessa faixa etária já haviam recebido a primeira dose do imunizante até amanhã desta quinta-feira. Aproximadamente 220 bebês foram levados aos postos de imunização da Sensa nos meses de novembro e dezembro e outras 369 crianças receberam a vacina até hoje. A secretária municipal de saúde, a médica Chádia Frache, destaca o desafio para a ampliação da cobertura vacinal dos pequenos. Isso porque a vacina Pfizer Baby possui uma concentração diferente destinada dos outros públicos. Ela deve ser aplicada em 3 doses. Lembrando que essa faixa etária de 6 meses a menores de 3 anos, a vacina é da Pfizer e são 3 doses, com intervalos entre a primeira e a segunda dose de 4 semanas e da segunda para a terceira um intervalo de 8 semanas. A psicóloga Carolina Rocha aproveitou essa primeira semana do ano para garantir a imunização de sua filha Maria Clara. A pequena tem apenas 1 ano e 6 meses e já está imune contra a doença. Toda vacina é importante, então a gente faz questão de atualizar o calendário da Clara, tá sempre atualizado, e a gente estava ansioso pela Covid para acalmar o coração, agora que o mundo voltou ao normal,
voltou a viajar, passear, então para ela estar protegida é o mais importante pra gente. A meta da ciência é vacinar 2.088 crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades, número que representa 90% do público estimado. Já em relação às crianças sem comorbidades, nesta mesma faixa etária, a meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 70,1 mil crianças, ou seja, 90% do público estimado. As 4 unidades básicas de saúde que estão ofertando a vacina aos bebês funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde e aos sábados até o meio-dia. Os pontos de vacinação são a UBS Alges Gadelha, na Zona Norte, UBS José Raiol dos Santos, na Zona Sul, a Unidade Básica de Saúde Deodato de Miranda Leão, na Zona Oeste, e na UBS Alfredo Campos, na Zona Leste da cidade. Para essa faixa etária, a Censa Manaus disponibiliza 4 UBSs localizadas em zonas diferentes da cidade. Mais informações, acessem o nosso Instagram Censa Manaus. A lista completa com os pontos de vacinação contra a Covid-19, incluindo os grupos de outras faixas etárias, pode ser acessada no site censa.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos começa a ser aplicada a partir da próxima semana aqui em Manaus, hein, Karine? Exato, Carlão. Muita atenção, tá? Porque o anúncio da liberação das vacinas e mais detalhes sobre pontos de vacinação e horários de atendimento devem ser anunciados amanhã, sexta-feira, pela Prefeitura de Manaus. Mix. Agora são 6 horas e 19 minutos, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E olha só, hein, atenção, desmatamento na Amazônia cresceu em 2022 e é o maior em 15 anos. Apenas em novembro passado foram desmatados 590 quilômetros quadrados, 23% a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Isso de acordo com dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que é o IMAZON. Exatamente. A derrubada da Amazônia segue batendo novos recordes negativos, mesmo durante o período chuvoso na região chamado Inverno Amazônico. Com isso, o acumulado desde janeiro chegou a 10.286 quilômetros quadrados. Para a gente ter uma ideia, isso equivale à devastação de 3 mil campos de futebol por dia. Essa é a pior marca para o período em 15 anos, como explica o repórter Hector Silva. A derrubada da Amazônia segue batendo novos recordes negativos, mesmo durante o período chuvoso na região, chamado de Inverno Amazônico. Apenas em novembro de 2022 foram desmatados 590 quilômetros quadrados, 23% a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Bianca Santos, pesquisadora do IMAZON, destaca que por conta do alto desmatamento, o Brasil se tornou um dos maiores produtores de gases de efeito estufa. O Brasil já é o 5º maior emissor no mundo de gases de efeito estufa, que são responsáveis pelas mudanças climáticas. Ou seja, ao vermos esses números de desmatamento cada vez mais altos, significa que também estamos caminhando para um novo recorde nas emissões. Em 2021, o país teve a maior alta em liberação desses gases em 19 anos, principalmente por conta da mudança do uso da terra, que está diretamente ligada ao desmatamento na floresta amazônica. De acordo com dados do IMAZON, o acumulado do desmatamento em todo o ano passado chegou a 10.286 quilômetros quadrados, o que equivale à devastação de 3 mil campos de futebol por dia. Ainda segundo o Instituto, essa é a pior marca para o período em 15 anos. Ainda segundo Bianca Santos, o Amazonas é um dos estados que mais sofre com esse desmatamento. O desmatamento no estado do Amazonas, no mês de novembro, ocorreu em regiões já conhecidas pela ocupação de atividades agropecuárias, como na região sul do estado, na fronteira com os estados do Acre e Rondônia, principalmente no município de Lábrea. Mas a destruição da floresta também se fez presente próximo à fronteira do estado de Roraima, dentro de áreas protegidas, tanto na Unidade de Conservação Estadual APA Caverna Maruaga, quanto na terra indígena Uemiri-Atoara. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Agora 6h22. E olha só, atenção, hein? E os números do censo do IBGE continuam gerando muita polêmica. Agora, a Confederação Nacional de Municípios estima que pelo menos 702 prefeituras vão receber 3 bilhões a menos no total de recursos do Fundo de Participação dos Municípios a partir de 2023, hein, Karine? Pois é, Carlão, o que acontece? O censo de 2022 impacta no valor do repasses feitos aí pelo governo federal para os municípios. Esses números impactam diretamente nisso. Esse repasse é calculado proporcionalmente de acordo com a população de cada cidade, ou seja, quanto menos habitantes, menos repasse. E aqui no Amazonas, Karine, são 21 cidades afetadas diretamente aí, né, por essa situação aí pelo censo, que apontou redução na população desses municípios. Entre eles, Parintins, Nova Olinda do Norte, Careiro, Presidente Figueiredo e Juruá. E por conta dessas reduções, o presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza, anunciou que vai entrar com uma ação coletiva na Justiça Federal para recontagem ou reparo do número de habitantes em 21 municípios aqui do estado do Amazonas. Olha só, e só a título de curiosidade, hein, Karine e ouvintes, Parintins teve a população reduzida em 17% entre 2021 e 2022. A população caiu de 116 mil para 96 mil habitantes. É uma queda significativa. Nada justifica essa redução, a não ser, é claro, um erro estatístico. E há casos ainda mais graves, como o de Pichuna, no Pará, que o censo identificou uma queda de 70% da população. 6h24 e você no melhor mix do Brasil. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a Avenida das Torres vai passar por obra de intervenção viária no trecho da Zona Norte de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h24. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira já, hein? A primeira semana já do ano já está terminando. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E a previsão para esta primeira sexta-feira do ano é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 98%. Mix. O nível do Rio Negro subiu mais 6 centímetros, elevando para 19 metros e 44 centímetros a cota no Porto de Manaus em relação ao nível do mar. 18 horas. Olha só, escuta essa, hein, Karine Leão. Muito legal, Carlão. Fala daí. Show de bola. O governo do estado publicou o edital de credenciamento público para autorização gratuita de uso do Teatro Amazonas para a realização de eventos culturais em 2023, Karine. E escuta, podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, instituições, produtores, artistas locais e nacionais com propostas de eventos e espetáculos em várias modalidades, gente, como o de audiovisual, teatro, dança, circo e música. O edital está disponível no Portal da Cultura. E o objetivo é incentivar que produtores culturais e a classe artística, em geral, apresentem propostas para o calendário de eventos do Teatro Amazonas e permitir que o público participe, com certeza. O edital está disponível no Portal da Cultura, que é o cultura.am.gov.br. Participe, cultura.am.gov.br. Mix. Começou hoje a interdição na Avenida José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres. O local vai passar por uma obra de intervenção viária num trecho que liga a Cidade Nova ao Parque 10. E o serviço vai ser realizado na área de encontro com a Rua Barão do Rio Branco e inclui alargamento de vias e implantação de uma nova rua, como explica o repórter Rodrigo Soares. No local será construído o complexo viário Prefeito José Fernandes, na Rua Barão do Rio Branco, com a Avenida das Torres, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, com o objetivo de garantir maior fluidez e segurança ao tráfego na área. Durante o evento, o prefeito Davi Almeida destacou que a obra será realizada de forma simultânea com o viaduto da Bola do Produtor. As duas obras serão tocadas ao mesmo tempo. Eles não o trânsito, eles não se associam, né? Então, lá tem o trânsito da Bola do Produtor, a Bola do Pelé, aqui é a Bola do José Fernandes, então esses trânsitos não se comunicam, então nós vamos conseguir fazer
ordem de serviço, mas ainda no primeiro semestre a gente vai dar uma outra ordem de serviço aqui nessa via, bem como nas outras vias que nós vamos fazer intervenções fora aqui da Zona Norte e da Zona Leste. O projeto executivo básico prevê um trabalho que se estenda a 200 metros para cada lado da Rua Barão do Rio Branco, incluindo alargamento de algumas vias no entorno e a ampliação de uma nova rua. O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, explicou que foi feito um estudo técnico prévio em relação ao trânsito e uma análise minuciosa de desapropriação de imóveis para ter o menor impacto na região. Nessa área, no estudo anterior, quando herdamos esse projeto, ele teria pelo menos 23 milhões de desapropriação. E agora nós não chegaremos nem a 5 milhões de desapropriação, ou seja, será uma obra que nós buscamos tecnologias fora do nosso estado, como cidade como São Paulo, para atuar em Manaus com uma visão futurística para o desenvolvimento do nosso município. A atendente Vilma Oliveira passa pela área diariamente para ir ao trabalho e comentou sobre a obra na Avenida das Torres. Para a Vilma, a nova construção vai melhorar a trafegabilidade durante os horários de pico e vai ajudar a evitar acidentes de trânsito. Que o trânsito ele é muito intenso, principalmente no horário de volta para casa, né? Horário das 6 horas, às 7 horas. É parado aqui e também é muito acidente. Tem muito acidente aqui. Eu acho que um viaduto aqui vai melhorar aqui o trânsito para nós aqui, principalmente aqui a gente que trabalha. O complexo viário Prefeito José Fernandes está orçado em 49 milhões de reais e tem a previsão de entrega de 18 a 24 meses. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6h29, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta quarta-feira. E o fato é especialmente importante para a gente aqui na região, Carlão. Isso porque agora a SUFRAMA vai ser subordinada a esse ministério. O repórter Hector Silva ouviu representantes da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e o Centro da Indústria do Estado para saber o que eles acham a respeito desse novo ministério, desta nova situação. Vamos acompanhar. O discurso de Geraldo Alckmin durante a posse como ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços gerou uma grande expectativa entre aqueles que fazem a Zona Franca de Manaus funcionar. Diante de tantos ataques ao modelo por conta do governo anterior, o nome escolhido por Lula era motivo de grande preocupação. Segundo Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o FIEAM, Geraldo Alckmin, como ministro da pasta em que a Zona Franca é ligada, preocupa pelo seu passado, mas ainda assim, o gestor acredita que a posição atual de Alckmin mudará o seu pensamento. Eu, Alckmin, eu não reconheci um crédito em seu ingresso. E aí nós tivemos por várias vezes que entrar com uma ação judicial. Entendo eu agora, ele é o vice-presidente da República e foi criado o ministério, foi dado a ele. Ele já esteve na Consideração Nacional da Indústria. Entendo eu agora que a linguagem deverá ser diferente. Ele foi eleito em todo o Estado brasileiro. Só que ele tem que entender que nós, aqui do Estado do Amazonas, não podemos ser tratados de forma igual, porque nós somos um desigual. No discurso de ontem, Alckmin destacou o papel da indústria na geração de empregos, na arrecadação do governo e no desenvolvimento de novas tecnologias. Ele afirmou que o Brasil passou por um processo precoce de desindustrialização e defendeu a reindustrialização do país. Alckmin, no seu discurso, citou a Zona Franca de Manaus e disse que a SUFRAMA atuará em programa de industrialização do país. O CEAM, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, por meio de nota, informou que Geraldo Alckmin, como ministro da pasta, indica que o setor industrial deve ser priorizado na formulação de políticas públicas do novo governo. O CEAM destaca que o compromisso do governo Lula na campanha com o tema Zona Franca de Manaus traz segurança com a indicação do nome de Alckmin. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h32. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 Horas. E daqui a pouquinho,
Olha só, novo governo, hein? Como vai ficar as dívidas de quem pegou empréstimos via Auxílio Brasil? Esse é o nosso assunto em instantes aqui às 18 horas. 18 horas. E agora vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo, tudo bem? Chega junto então, boa noite. Simone Tebet tomou posse do cargo de ministra do Planejamento hoje e admite divergência com a equipe econômica. Cadu, explica pra gente essa situação, ela se saiu bem aí dessa saia justa que ela mesma falou, que ela mesma anunciou. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, parece que o final da novela Simone Tebet Lula não teve um final tão feliz assim, né? Hoje, a senadora licenciada, que tomou posse do cargo de ministra do Planejamento e Orçamento, fez um discurso que deixou os petistas desconcertados, né? Ela admitiu que foi indicada para o ministério cuja área econômica ela tem divergência, mas aceitou o cargo porque foi um pedido especial e pessoal do presidente Lula. A gente separou um trecho da fala dela que é a mais polêmica. Vamos ouvir. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra num convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele, nos altos da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim, não abra agora. Passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei, presidente, agora eu fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá, Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. 18 horas. A gente acompanhou o trecho do discurso da agora ministra do Planejamento e Orçamento do Governo, Simone Tebet, num discurso quando ela, no momento de posse, né, Cadu? Já começa com essa polêmica, mas ela se saiu bem. Ela se enrolou, depois saiu pela tangente, né, Karime? Embora Simone Tebet tenha feito um discurso aí muito alinhado ao governo, tenha dito que os mais pobres serão tratados com prioridade no orçamento público, Gente, Karime, de novo, a insatisfação dela por não ter ficado com o Ministério do Desenvolvimento Social, que havia sido prometido lá atrás a ela pelo próprio Lula, mas o PT interveio e tirou dela essa possibilidade. O partido entendeu que se a senadora, na época, a então senadora, assumisse os projetos de combate à fome, à miséria e também a gestão do programa Bolsa Família, ela teria o protagonismo necessário para disputar as eleições com Lula ou com seu sucessor em 2026. De qualquer forma, a posse de hoje dá um ponto final naquela crise, né, que começou lá atrás, que foi o escanteamento dela e de Marina Silva naquele processo de composição dos ministérios. No final, elas duas foram encaixadas em posições de protagonismo até então. Então, vida que segue. E amanhã, pela manhã, Karime, o presidente Lula vai se reunir com toda a equipe ministerial no Palácio do Planalto para uma reunião de alinhamento. A gente falou sobre esse assunto aqui ontem. O novo governo entrou em rota de colisão interna após tantos ruídos de comunicação entre os ministros, parlamentares, assessores, o pessoal da base aliada. E por isso Lula vai chamar todo mundo para definir as diretrizes de governo. Ou seja, definir o que é prioridade e o que não é.
É uma reunião para colocar a casa em ordem, Karime. Então vamos aguardar o resultado dessa faxina. E nessa reunião, certamente vai ser discutida a situação do partido União Brasil, que tem a intenção de desembarcar do governo Lula e assumir uma espécie de apoio independente. Trocando em miúdos, o partido está tirando um pé da canoa. Situação difícil para ambos os lados, viu? Lula precisa do União Brasil junto com ele, para ter mais votos dentro da Câmara e do Senado e conseguir votar e aprovar as pautas de interesse. E a União Brasil, insatisfeito com o espaço que foi dado dentro do governo, recorre agora ao recurso da chantagem para ter mais ministérios, já que para o partido não é suficiente só os ministérios do turismo e da comunicação. Nessa briga aí tem a situação da ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, cara. Ela vive uma crise após a divulgação do envolvimento político dela com milicianos do Rio de Janeiro. É uma crise que não para de crescer. Se a União Brasil decidir ficar no governo, a ministra é possível que ela permaneça do cargo. Então vamos seguir acompanhando essa primeira crise ministerial. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, o governo bateu o martelo, vai perdoar as dívidas de quem pegou empréstimos via Auxílio Brasil. É isso mesmo? Confere, Cadu. Carlão, o martelo ainda não foi batido pelo governo, mas é uma possibilidade que vem sendo discutida pelo Ministério do Desenvolvimento Social. A gente lembra que o governo Bolsonaro criou um empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil a juros estratosféricos. E o resultado é que muita gente que já estava com o nome sujo na praça conseguiu dinheiro emprestado e agora está com a corda no pescoço. Diante da situação, para evitar que essas pessoas endividadas, que são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, fiquem prejudicadas, o governo pensa em anistiar as dívidas, ou seja, o governo quer perdoar os endividados. Mas aí a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União, ambas aí entraram nesse debate e disseram que seria uma operação fiscal e jurídica arriscada. Fiscal por quê? O governo anterior concedeu via Caixa Econômica e Banco do Brasil 9 bilhões e meio de reais em empréstimo, tanto para o pessoal do Auxílio Brasil quanto para os beneficiários do PPC, que é o benefício de prestação continuada, aquele que é pago aos idosos e portadores de deficiência. Se perdoar a dívida, esse dinheiro nunca mais volta para os cofres públicos. E jurídica também, porque o governo iria interferir no trabalho que já é feito pela Caixa e pelo Banco do Brasil, que estão indo atrás dos endividados para tentar negociar. A salada é grande, viu, Carlão? A saída provável é o governo criar um programa de renegociação das dívidas a juros zero para tentar reaver o dinheiro que foi emprestado. Essa é uma questão que deve ser decidida nos próximos dias, Carlão, porque faz parte do processo de renegociação do programa Bolsa Família, que hoje possui 22 milhões de beneficiários. Muito provavelmente esse número deve diminuir. Carlão e Karime. Cadu, e você tem informações sobre a investigação da Polícia Federal sobre o falso mandato de prisão expedido por Alexandre de Moraes contra ele mesmo? Cadu, que confusão, o negócio não melhora nunca, né? Explica pra gente essa história, explica pro ouvinte que de repente não tá a par disso. Isso, Karime. Olha, o inquérito já foi aberto pela Polícia Federal e as investigações começaram via Divisão de Crimes Cibernéticos. Não se trata de um ataque hacker, de uma espécie de invasão externa pelos sistemas, né? Se trata de alguém que acessou indevidamente o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que é um sistema ligado ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, usando uma credencial autorizada para registrar um falso mandato de prisão contra o ministro do STF e também presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O CNJ abriu um procedimento interno para tentar identificar a pessoa que acessou esse banco de prisões. Esse fato chamou a atenção das autoridades, né, Karime, pela ousadia. Essa pessoa, que certamente é de extrema-direita, provavelmente apoiadora do presidente Bolsonaro, contrária ao resultado das eleições, elaborou o falso mandato de prisão contra Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte, abre aspas, espeça-se o mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Fecha aspas. E no final, a assinatura do próprio Alexandre de Moraes. Parece brincadeira, mas não exato, é. Parece crime brincadeira. mesmo, né? Uhum.
é crime, é invasão. A pessoa que cometeu essa loucura aí, sei lá o que a gente pode dizer, esse sacrilégio, sei lá o que, tem que ser presa. E o documento ainda aplica esse mesmo mandato, Karine. O documento aplica uma multa de 23 milhões ao ministro Alexandre de Moraes por litigância de má-fé. Esse valor é o mesmo que ele, o ministro, aplicou contra o Partido Liberal, o PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, que tentou criar uma crise no sistema eleitoral, contestando sem provas o resultado do segundo turno das eleições. O CNJ hoje informou em nota, Karine, que essa inconsistência foi localizada ontem e foi causada pelo uso indevido de credencial de acesso ao sistema, que é o banco de dados de monitoramento de prisões, que foi devidamente bloqueado. Então, vamos seguir acompanhando essa situação que deve ter desdobramentos ao longo dessa semana. E falando em extrema-direita, Karine, já encerrando aí a minha participação, o suposto indígena José Acácio Sarerê Chavante, conhecido aí como Cacique Sererê, que foi preso pela Polícia Federal por atos antidemocráticos aqui em Brasília, após a vitória de Lula, divulgou uma carta hoje pedindo desculpas por ter defendido teorias de fraude nas eleições e agido de forma criminosa. Ele admitiu que agiu com base em informações mentirosas e que, na verdade, nas palavras dele, não há nenhum indício concreto que aponte para o risco de distorção no resultado das eleições e a efetividade das urnas, ou a vontade do eleitor brasileiro. Nessa carta, Karine, o Chavante pediu perdão de todo mundo, do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula, da família dele e de sua tribo Chavante, se é que ele é indígena. É aquele ditado, né, Karine? Quem tem medo, né? Volto com vocês, Karine e Carlão. Cadu, antes de finalizar, Cadu, a gente segue sem superintendente da SUFRAMA, né? Estamos chegando amanhã, já é sexta-feira, e nada do anúncio, né, desse novo superintendente feito aí. Estamos aguardando o anúncio do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Isso, Karine, a gente segue acompanhando, a todo momento eu estou fazendo a checagem das informações. O ministro Geraldo Alckmin, ele especificou naquela fala que ele disse ontem, né, Apex, SUFRAMA, aquela série de órgãos ali, todos eles não tem presidente, não tem diretor, tem ninguém nomeado, todos eles estão sem gerência. Então, o único órgão que já foi nomeado foi o Apex, que é uma entidade ligada às exportações brasileiras, que tem agora ligação com o ex-governador do estado do Acre, o Jorge Viana. Ele foi nomeado ontem para dirigir a Apex. O restante das entidades ligadas aí que compõem a estrutura do MDIC não tem direção e não tem ninguém nomeado para superintendência ou para presidência. Então a gente segue acompanhando porque talvez o governo esteja fazendo a distribuição dos cargos, né, juntamente com os partidos, porque são cargos de segundo escalão, estão definindo as pastas, as composições para fazer uma divulgação em massa. E isso é o que está sendo prospectado junto ao gabinete, a chefia de gabinete do próprio MDIC. Mas é possível que ao longo da semana saiam nomes de última hora, porque são assuntos que vêm sendo cobrados, né? Não é só a SUFRAMA que vem sendo exigido o comando, outras entidades de segundo escalão estão sendo exigidas e disputadas nos bastidores da política. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 6h46, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o indicador de tendência de emprego teve alta de 1,6 ponto em dezembro, subindo para 74,7 pontos. Os números foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E o indicador é feito com a combinação de dados das sondagens da indústria, dos comércios e do consumidor e está relacionado ao nível de empregos no país. Terminou o ano de 2022 com saldo negativo de 7,1 pontos. Mix. 6h46, você no melhor Mix do Brasil, os destaques desta quinta-feira, em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Para hoje, Karine Milhão, para hoje, não é isso? Para essa noite. Para esta noite de quinta-feira, tempo e temperatura, Karine Milhão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 80%. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 99%. Olha só, e depois de 2 anos de espera por conta da pandemia de Covid-19, a boneca Camélia desembarca em Manaus neste sábado para a abertura oficial do Carnaval. A reportagem é de Nathalie Moraes. Quem conhece o Carnaval de Manaus certamente já se deparou com a boneca Camélia. Considerada um símbolo carnavalesco da capital amazonense, sua história surgiu ainda no ano de 1938, quando um dirigente do Olímpico Clube levou uma boneca comprada na Bahia para o desfile de carnaval. A tradição de começar o carnaval com a chegada da Camélia começou mesmo em 1955, por um pedido do então prefeito Walter Raiol. Mas somente em 1958, a boneca recebeu pela primeira vez as chaves em uma cerimônia das mãos do ex-prefeito Gilberto Mestrinho. Sua chegada na cidade até hoje é considerada um patrimônio cultural e material do Amazonas e já acontece há mais de 80 anos. E depois de 2 anos de espera por conta da pandemia de Covid-19, esse momento este ano será ainda mais especial, segundo Almério Botelho, presidente do Olímpico Clube. É neste sábado, dia 7, aqui no Olímpico Clube, que acontecerá o tradicional baile da chegada da Camélia, abrindo oficialmente o Carnaval de Manaus. Teremos, além da boneca Camélia, que virão participar também dessa festividade, os bonecos Zé Pereira, Jardineira, os bonecos da Bica, as rainhas, mestres-salas e porta-bandeira das escolas de samba de Manaus. Enfim, será uma grande festa para comemorar a reabertura do nosso carnaval. Por que reabertura? Porque estamos 2 anos de jejum. Então, neste sábado, teremos a chegada da Camélia abrindo oficialmente o Carnaval de Manaus. Com o apoio da Manaus Cult, às 8 da noite, uma comitiva acompanhada pela banda Metais Demônios da Tasmânia estarão no Salão de Desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde recepcionarão a boneca que receberá a chave da cidade das mãos do prefeito Davi Almeida. Em seguida, os foliões seguem em uma grande carreata até o Olímpico Clube, onde a boneca será recepcionada por todas as agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Manaus. A festa é gratuita. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a base Arpão da Polícia Militar no Amazonas, responsável pelo combate ao tráfico de drogas nas áreas mais distantes do Amazonas, apresentou um relatório sobre as apreensões realizadas em todo o ano passado. E, segundo a Polícia Militar, a operação causou um prejuízo de mais de 50 milhões de reais aos traficantes em todo o ano passado, hein, Karine? Exato, Carlão. Segundo o relatório, de janeiro a dezembro de 2022, os agentes da base Arpão apreenderam 3,5 toneladas de entorpecentes, 21 toneladas de pescado ilegal e 13 embarcações, além de efetuar a prisão em flagrante de 106 pessoas. E o repórter Hector Silva preparou uma reportagem para apresentar esses números para a gente. Vamos acompanhar. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a dezembro de 2022, mostra que os agentes da base Arpão apreenderam 3,5 toneladas de entorpecentes, 21 toneladas de pescado ilegal, 13 embarcações, 24 armas de fogo e 1,7 mil munições, além de efetuar a prisão em flagrante de 106 pessoas pela prática de ilícitos. De acordo com o capitão Diego Magalhães, secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas, a localização da base Arpão é estratégica. A base Arpão é uma operação integrada entre todas as forças de segurança pública do Estado e também das forças de segurança em nível federal, que vem desenvolvendo um trabalho ali de fiscalização em todas as embarcações que trafegam naquela região. Além de levar a sensação de segurança para a população ribeirinha ao entorno de onde ela está fundeada, ela também alcança esses números de apreensões, seja de pescado, seja de combustível, sejam em minérios,
como o ouro e principalmente no combate ao narcotráfico. Ainda segundo Diego Magalhães, começará em 2023 a atuação da Base Arpão 2. Devido à localização estratégica da Base Arpão, os criminosos passaram a utilizar outras rotas. E pensando nisso, estaremos lançando agora no ano de 2023 a Base Arpão 2, que estará ali no município, próximo ao município de Barcelos, no Rio Negro. E dessa forma vamos estar blindando a entrada do entorpecente com direção à nossa capital. A obra de reforma da Base Arpão 2 já estava com cerca de 70% concluída no fim do ano passado. A expectativa é de que a base comece a atuar já no início deste ano. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar fechou valorizado em 0,01%, cotado a R$ 5,45. O euro fechou em alta de 0,38%, comercializado aos R$ 5,78. O Bitcoin encerrou o dia também em alta, 1,93%, cotado a R$ 91.758. E o Ibovespa também fechou o dia em alta de mais 2,19%. Aos 107.641 pontos. E a produção da indústria brasileira caiu 0,1% em novembro de 2022, na comparação com outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e fazem parte da pesquisa mensal industrial. A produção industrial também apresentou resultados negativos no acumulado de 12 meses, com menos 1%. E os principais resultados negativos do mês de novembro vieram dos setores importantes aqui para a Zona Franca de Manaus, como nos equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com queda de 6,5%. Apresentou queda também a produção de equipamentos de áudio e vídeo, especialmente televisores. Outros setores com resultado negativo em novembro foram os de produtos têxteis, confecção de artigos no vestuário e acessórios, produtos de metal e produtos de minerais, também não metálicos. Escuta essa. O Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON Amazonas, divulgou a última pesquisa dos preços da cesta básica, realizada no dia 30 de dezembro em 9 supermercados de Manaus. E o preço da cesta básica, com 23 itens, variou em mais de 42% nos supermercados. E um dos vilões da cesta foi o macarrão e o molho de tomate. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre essa cesta básica, essa variação. Vamos acompanhar. O preço da cesta básica com 23 itens variou em mais de 42% nos supermercados de Manaus no mês de dezembro. Isso é o que aponta a última pesquisa de 2022 feita pelo PROCON Amazonas. O Instituto de Proteção ao Consumidor percorreu 9 estabelecimentos de todas as zonas de Manaus e constatou que o conjunto com 23 itens da cesta básica custou entre R$ 175 e R$ 250 entre os dias 12 e 30 de dezembro. E um dos produtos com maior variação de preços foi o macarrão parafuso. Enquanto no supermercado CO ele foi encontrado por R$ 2,58, no Mercantil Nova Era ele estava com um preço de R$ 6,75, uma diferença aí de mais de 161% no valor do produto. Para completar o prato, a macarronada, o molho de tomate foi o produto com maior diferença de valor. Segundo a pesquisa do PROCON, o item custava cerca de R$ 1,19 no supermercado Açaí e R$ 3,99 no Nova Era, uma variação de 235%. Segundo o diretor-presidente do PROCON Amazonas, Jalil Frache, o objetivo da pesquisa é dar subsídios ao consumidor sobre os preços praticados e ajudar a identificar as abusividades. O objetivo da pesquisa é contemplar a população com informações onde ele pode adquirir determinados itens de forma mais barata, sempre visando a economia, o desenvolvimento econômico e também pensando no bolso do consumidor, da consumidora amazonense. O PROCON percorreu alguns estabelecimentos comerciais da capital, fez o levantamento, elegeu alguns itens como essenciais que estão ali na cesta básica e com base nesses itens fez a pesquisa de preço. Então está divulgado no nosso site. O consumidor pode ter acesso, basta entrar www.procon.m.gov.br, acesse a lista e você vai saber onde o arroz está mais barato, onde o feijão está mais barato, onde o óleo está mais barato, enfim,
Tem uma gama de itens que foram contemplados e esses itens, com certeza, com preço mais baixo, fazem diferença no orçamento familiar e na vida das pessoas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o mercado de veículos no Brasil registrou a venda de 2,1 milhões de unidades no balanço final do ano de 2022. O número divulgado hoje pela federação que representa o setor, a FenaBrave, inclui carros de passeios, utilitários leves, caminhões e ônibus. Os dados revelam que houve uma leve queda de 0,7% na comparação com 2021. O levantamento vai na contramão da projeção das montadoras e dos revendedores, que era de crescimento nas vendas. O resultado é consequência da escassez de componentes eletrônicos no mundo, levando a paradas de produção e, consequentemente, a limitação de ofertas nas concessionárias. E o saque aniversário do FGTS de 2023 já está disponível. As retiradas são feitas conforme o mês de aniversário do trabalhador. Esta semana foi liberado o saque para cerca de 1,3 milhão de pessoas nascidas em janeiro. Essa modalidade de saque foi criada em 2019 e em vigor desde 2020. Permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo, a cada ano, inclusive, no mês de aniversário. Em troca, o trabalhador não recebe parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Pois é, e até agora, cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário em todo o país. Nesta quarta-feira, o atual ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, chegou a afirmar numa entrevista que iria acabar com essa modalidade, com essa de saque de aniversário do FGTS. Hoje, nas redes sociais, o ministro voltou atrás, digamos assim, e disse que vai manter que esse saque aniversário do FGTS será objeto de amplo debate. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, a nossa preocupação é com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da sua poupança, ele afirmou. Daí ele disse que esse saque aniversário do FGTS será objeto de amplo debate junto ao Conselho Curador do FGTS e com as centrais sindicais. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto com o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O IBGE divulgou hoje que a produção industrial brasileira cresceu 0,1% de outubro para novembro. O resultado não é de todo ruim, já que o mercado esperava queda de 0,1%. Os números mostram que o setor ainda se encontra abaixo do patamar pré-pandemia. Um detalhe impacta diretamente a Zona Franca de Manaus. A indústria dos chamados equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos teve queda de 6,5% em novembro, com destaque para a queda na produção de equipamentos de áudio e vídeo, especialmente televisores. Estes produtos têm grande concentração industrial aqui no Amazonas. A indústria brasileira sente o aumento da taxa de juros no Brasil e da desaceleração da economia global. E as altas taxas de inadimplência e as dificuldades de crédito acabam causando queda de vendas, já que apontam reflexo negativo no polo industrial de Manaus. E isto tudo mostra a importância da retomada da economia do país como decisão primordial para o novo governo. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Valeu, boa noite, um beijo e até amanhã. Um beijo, continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.